Meu nome é Francis Collouton, tenho 32 anos. Passei 3 meses em coma e acordei num quarto de hospital vazio com um bilhete de 2 palavras do meu pai bilionário: paramos de pagar. As máquinas que me mantêm viva foram financiadas por estranhos, enquanto minha família, com um patrimônio de 2,8 bilhões de dólares, comemorava a libertação da filha que, secretamente, construiu 40% do império deles. Minha madrasta já havia dividido meus pertences. Meu meio-irmão havia reivindicado meu escritório. Meu pai havia assinado documentos declarando-me mentalmente incapaz. Eles pensaram que um acidente de carro havia resolvido seu problema de 15 anos, a filha indesejada que sabia demais, trabalhava demais e os fazia lembrar da mulher brilhante que eles haviam tentado apagar da memória. O que eles não sabiam era que minha mãe havia me deixado mais do que lembranças. Ela havia me deixado as provas, o poder e as ferramentas legais para expor cada mentira sobre a qual eles construíram sua fortuna. Antes de contar como transformei o abandono deles em sua ruína, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever, mas somente se você realmente se identificar com esta história. Gostaria muito de saber de onde você está assistindo e que horas são aí onde você está. Esta é a história de como a pior traição da minha vida se tornou o erro mais caro para eles. A primeira coisa que notei não foi a dor. Foi o silêncio. Os quartos de hospital nunca são verdadeiramente silenciosos. Há sempre o bip constante dos monitores, o arrastar de pés das enfermeiras no corredor, o murmúrio distante dos visitantes. Mas, à medida que a consciência retornava ao meu corpo naquela manhã de outubro, o silêncio pareceu intencional. Pessoal. Meus olhos lutavam para focar nas placas brancas e austeras do teto. Hospital Geral de Massachusetts. Reconheci o padrão dos últimos dias da minha mãe aqui, há 15 anos. Naquela época, nosso quarto estava cheio de flores, cartões e visitas de familiares que se revezavam. Richard chegou a contratar uma enfermeira particular para garantir que ela nunca ficasse sozinha. Agora, um único pedaço de papel dobrado repousava sobre a mesa de cabeceira, onde deveriam estar as flores. Senhorita Collouton. Uma enfermeira apareceu na porta, com os olhos arregalados. Você acordou. Preciso ligar para o Dr. Martinez imediatamente. Quanto tempo? Minha voz saiu rouca. 3 meses, senhorita Collouton. A senhora esteve em coma por 3 meses. Ela hesitou na porta. Sinto muito, mas preciso perguntar. Há alguém para quem devamos ligar? Seu contato de emergência? Meu pai, Richard Collouton. O rosto dela se contorceu desconfortavelmente. Foi ele quem deixou o bilhete. Há 2 semanas, ele veio pessoalmente assinar os papéis. Disse que a família não arcaria mais com suas despesas médicas. Com os dedos trêmulos, estendi a mão para o papel. A caligrafia de Richard era tão precisa quanto seus contratos comerciais. Paramos de pagar. Boa sorte, RC. Em 3 meses, nenhum membro da minha família me visitou. Nem Richard. Nem minha madrasta, Vitória. Nem mesmo Derek, o meio-irmão a quem ajudei a concluir o MBA em Harvard. A enfermeira tocou meu ombro delicadamente. Mas tem alguém aqui para te atender. Ele está esperando no saguão todos os dias há 2 semanas. Marcus Sterling entrou como se estivesse entrando em uma sala de reuniões, não em um quarto de hospital. Aos 45 anos, o antigo advogado da minha mãe ainda se portava com a autoridade discreta que deixava o CIOR das empresas da Fortune 500 nervosos. Atrás dele vinha um homem que eu não reconheci, alto, de cabelos grisalhos, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que o carro da maioria das pessoas. Francisco. A máscara profissional de Marcos escorregou por um instante, revelando um alívio genuíno. Graças a Deus você acordou. Marcos, o que você está fazendo aqui? Proteger seus interesses, como prometi à sua mãe que faria. Ele colocou sua pasta na cadeira do visitante. Este é James Harrison. Você pode não se lembrar dele, mas ele se lembra de você. O estranho deu um passo à frente. CEO do Goldman Sachs. Você nos assessora remotamente há 5 anos, embora sua família nunca tenha sabido disso. Minha cabeça girava, ainda confusa por causa do coma. Não entendo. Richard parou de pagar minhas contas médicas. Por que você está fazendo isso?
Porque seu pai acaba de cometer o erro mais caro da vida dele, interrompeu Marcos, com um sorriso sombrio nos lábios. Ele se esqueceu de quem realmente detém a maior parte do fundo fiduciário da sua mãe. E, mais importante, se esqueceu do que acontece quando alguém abandona um beneficiário durante uma emergência médica. James Harrison pegou o celular. A reunião do conselho é daqui a 72 horas. Seu pai planeja anunciar uma reestruturação familiar completa, essencialmente excluindo você de tudo. Ele está dizendo aos investidores que você é mentalmente incapaz devido ao acidente. Mas há algo que Richard não sabe. Marcos abriu sua pasta, revelando uma pasta grossa com o nome de solteira da minha mãe, Elizabeth Smith. Sua mãe não deixou apenas dinheiro para você, Francis. Ela deixou um plano de sucessão totalmente executado. Um plano que entrou em vigor no momento em que seu pai assinou aqueles papéis, abandonando você. Que tipo de plano de sucessão? O sorriso de Marcos se alargou. Aquele tipo de sorriso que está prestes a fazer de você a pessoa mais poderosa naquela sala de reuniões. 15 anos. Esse foi o tempo que fui o fantasma da família. Visível o suficiente para ser útil e invisível o suficiente para ser esquecido. Tudo começou no dia em que minha mãe morreu. Eu tinha 17 anos e estava no escritório de Richard enquanto Victoria media as janelas para as novas cortinas, antes mesmo de termos realizado o funeral. A filha adotiva não oficial, ela me chamou na recepção, sua mão com unhas feitas no meu ombro como uma marca. O pequeno caso de caridade do Richard do primeiro casamento dele. A verdade era mais simples e mais cruel. Eu era a lembrança da mulher que Richard realmente amara. Enquanto Derek conseguiu a sala da esquina aos 25 anos, eu trabalhava em um depósito adaptado. Enquanto ele participava das reuniões do conselho como futuro da Coloton Industries, eu redigia, em meu nome, as propostas que nos garantiram os maiores contratos. A aquisição da Meridian, minha análise. A expansão em Xangai, minhas negociações conduzidas às 3 horas da manhã do meu apartamento, enquanto Derek levava o crédito nas apresentações matinais. Você deveria ser grata, Vitória me lembrava a todo Natal, geralmente depois de algumas taças de vinho. Não são muitas as garotas com a sua origem que têm essas oportunidades. Minha história: sou filha de Elizabeth Smith, a brilhante diretora financeira que transformou a Coloton Industries de uma empresa regional em uma potência nacional antes de falecer de câncer aos 39 anos. A mulher cujo gênio financeiro Richard havia desposado, cujas estratégias ele ainda utilizava, cuja filha ele não suportava olhar porque eu tinha os olhos dela. Mas havia coisas sobre minha mãe, Vitória, que ela nunca soube. Coisas que Richard nunca se deu ao trabalho de investigar. Assim como os encontros noturnos com Marcus Sterling, os documentos sigilosos e os cofres espalhados pela cidade, as discretas transferências de autoridade que ocorreram enquanto todos estavam concentrados no Império Visível. Sua mãe sabia que esse dia chegaria, Marcos me disse há 5 anos. Ela só não sabia que forma ele tomaria. Agora, abandonada em um leito de hospital com uma dispensa de 2 palavras, finalmente entendi para o que ela estava me preparando. Sua mãe nunca foi apenas a diretora financeira, disse Marcos, tirando um documento que me deixou sem fôlego. Elizabeth Smith era acionista majoritária da holding original que se tornou a Coloton Industries. Os documentos datavam de 2001, 3 anos antes de ela se casar com Richard, época em que ele lutava para manter à tona a empresa de logística falida de seu pai. As assinaturas eram claras. Elizabeth Smith, proprietária de 65%. Richard Coloton, proprietário de 35%. Mas os registros da empresa mostram Richard como fundador. Uma revisão conveniente após a morte de sua mãe, interrompeu James Harrison. Uma que funcionou porque Elizabeth manteve a propriedade por meio de uma estrutura fiduciária. Ela queria que Richard fosse o rosto da empresa, mas nunca abriu mão do controle. Marcos me entregou outro documento. Este era mais recente, datado de apenas 5 anos atrás. Antes que o câncer progredisse, sua mãe criou o fundo revogável Elizabeth Smith com um patrimônio de 850 milhões de dólares. Mas eis o que Richard nunca soube. Ela mudou os termos em 2020. O fideicomisso torna-se irrevogável e é transferido para você sob condições específicas. Quais são as condições? Abandono por incapacidade médica, os olhos de Marcos brilharam.
No momento em que Richard assinou aqueles papéis recusando-se a pagar suas despesas médicas, ele desencadeou a transferência. Há 2 semanas, você não herda apenas o dinheiro. Você herda os direitos de voto dela, os cargos no conselho e isso também. Ele tirou um pequeno cartão de plástico, um crachá de segurança de nível platina da Colton Industries com minha foto e um nível de autorização que eu nunca tinha visto antes. Sobreposição do executivo. Sua mãe mandou fazer isso há 5 anos. Estava guardado no meu cofre, esperando. Este crachá dá acesso a tudo, a todos os documentos, a todos os sistemas, a todas as salas do edifício, incluindo a sala de reuniões da diretoria. Encarei o distintivo. Ela planejou tudo isso. Ela conhecia a natureza de Richard, disse Marcos suavemente. Ela apenas se certificou de que, quando ele a demonstrasse, você estaria preparado. 72 horas, disse James Harrison, checando o celular. A Assembleia Anual de Acionistas será nesta quinta-feira no Ritz-Carlton. 2.000 investidores, imprensa internacional e o grande anúncio do seu pai sobre a futura liderança da empresa. Marcos abriu a agenda em seu tablet. Richard está chamando isso de iniciativa da próxima geração. Ele planeja anunciar formalmente Derek como presidente, Vitória como presidente executiva e... Ele fez uma pausa. Sua remoção oficial de todas as funções na empresa devido à incapacidade permanente. Ele consegue fazer isso? Não se você estiver lá para contestar, disse Marcos, tamborilando os dedos na pasta. Mas Francis, se você aparecer, não haverá volta. Richard tentará destruí-lo publicamente. Ele vai alegar que você é mentalmente incapaz, que o coma causou danos cerebrais, que você está delirando. E se eu não aparecer, a narrativa permanece a mesma. Você perde o acesso ao fundo fiduciário de 850 milhões de dólares. Derek herda o legado de sua mãe, e todos os negócios que você estruturou, todas as inovações que você criou, tornam-se oficialmente deles para sempre. Refleti sobre as noites que passei criando modelos financeiros enquanto Derek festejava com os clientes. As propostas que eu havia escrito e que ele lia palavra por palavra para as diretorias. O acordo em Xangai que salvou a empresa da falência, minha estratégia, a assinatura dele. Tem mais, disse James em voz baixa. 5 membros do conselho têm questionado a liderança de Richard. Eles sabem que há algo de errado com os números que Derek apresenta em comparação com o desempenho real. Se você apresentar provas de suas contribuições, eles terão que ouvir. Marcos terminou. Mas Francis, isto não se resume apenas a dinheiro ou reconhecimento. Se você fizer isso, estará declarando guerra à sua própria família diante de 2.000 testemunhas. Olhei para o distintivo da minha mãe, sentindo seu peso na palma da minha mão. 72 horas para decidir. Desaparecer discretamente sem nada ou lutar publicamente por tudo. O que minha mãe faria? Marcos sorriu. Ela já estaria planejando sua entrada. Antes de decidir, a expressão de Marcos escureceu. Você precisa entender o que Richard fará se você falhar. Ele abriu outra pasta. Esta estava cheia de documentos legais. Seu pai já preparou um processo. Fraude, peculato, espionagem corporativa. Ele está alegando que você tem desviado dinheiro secretamente por meio de contratos de consultoria não autorizados. Mas esses contratos eram legítimos. Você sabe disso. Eu sei disso. Mas sem provas, é a sua palavra contra a do CEO de uma empresa de 2,8 bilhões. Marcos apontou para uma cláusula específica. Se ele ganhar, você não perde apenas a herança. Você enfrenta acusações criminais, possível pena de prisão e sua reputação profissional é destruída para sempre. James Harrison inclinou-se para a frente. Francis, posso atestar seu trabalho com Goldman Sachs, mas Richard tem contatos em todos os lugares. Juízes que jogam golfe em seu clube, promotores que dependem de doações políticas da Colton Industries. Se você entrar naquela sala de reuniões e não puder provar tudo, ele vai te enterrar. E tem mais, acrescentou Marcos, com relutância. Vitória vem espalhando boatos sobre seu estado mental há anos. Depressão após a morte de sua mãe, suposto abuso de substâncias, e até mesmo insinuações de que o acidente de carro não foi realmente um acidente. Meu estômago embrulhou. Ela está dizendo, eu tentei.
Ela construiu uma narrativa em que você é instável, desesperado e perigoso. Se você aparecer nessa reunião, ela terá seguranças prontos para escoltá-lo para fora, por considerá-lo uma ameaça à segurança. A menos que... A menos que o quê? A menos que você tenha provas irrefutáveis, documentos que eles não possam contestar, testemunhas que eles não possam desacreditar. E o mais importante é manter a compostura absoluta, um desabafo emocional, um momento de fraqueza, e eles usarão isso como prova da sua instabilidade. Refleti sobre os últimos 15 anos engolindo insultos, sorrindo em meio à humilhação e sendo grata pelas migalhas. Então, tenho 72 horas para provar que sou competente que vale 850 milhões de dólares. Não, corrigiu Marcos. Você tem 72 horas para provar que sempre foi assim. James Harrison pegou o celular e me mostrou uma troca de e-mails. Os nomes dos remetentes me fizeram arregalar os olhos. 5 dos membros mais influentes do conselho da Colton Industries. Eles vêm fazendo essas perguntas há 2 anos, explicou ele. Como é que a divisão do Derek apresenta um crescimento de 40% se ele nunca está no escritório? Porque todas as estratégias inovadoras vêm de empresas de consultoria que ninguém consegue verificar. E, mais importante ainda, porque Richard entra em pânico toda vez que alguém menciona o nome de Elizabeth Smith. Marcos acrescentou, Thomas Shen, do Comitê de Auditoria. Ele se corrigiu. Desculpe, Thomas Mitchell, do Comitê de Auditoria, tem se mostrado particularmente suspeito. Ele se lembra da sua mãe, Frances. Ele conhece o estilo analítico dela. Ele vê isso em todas as propostas bem-sucedidas. E sabe que não vem do Derek. Eles têm medo de se opor abertamente a Richard, continuou James. Mas se alguém com legitimidade o desafiasse, me apoiaria. Eles ouviriam, o que é mais do que Richard espera. James abriu outro e-mail. Esta mensagem é de Sarah Walsh, chefe de operações internacionais. Ela escreveu isso depois do acordo em Xangai. Quem quer que tenha estruturado esse acordo é um gênio. Eu sei que não foi o Derek. Ele nem conseguia pronunciar o nome do cliente corretamente. Marcos me entregou um pendrive. Cada e-mail, cada documento, cada prova que coletamos. Mas Francisco, a prova mais contundente é esta. Ele me mostrou um e-mail da minha própria conta corporativa, enviado para James há 5 anos, que detalhava o plano completo de reestruturação que salvou a fusão do Goldman Sachs. Era um CCD para uma conta anônima que Marcos mantinha. Registro de data e hora, 3h47 da manhã. Mesma noite em que Derek foi fotografado em um cassino de Las Vegas. Sua presença digital comprova tudo. Quando você trabalhou, o que você criou, como você construiu quase metade do valor desta empresa enquanto eles fingiam que você não existia. Temos a prova, disse James simplesmente. A questão é, vocês são fortes o suficiente para usá-la? Meu telefone tocou às 18 horas. O nome de Richard apareceu na tela. Era a primeira vez que ele ligava em 3 meses. Francis, sua voz era fria, profissional. Ouvi dizer que você está acordado. Olá, pai. Vamos parar de fingir, certo? Papéis farfalharam ao fundo. Você precisa assinar os documentos de sucessão. Derek assumirá suas responsabilidades. Estive em coma durante 3 meses. E a empresa seguiu em frente. Assine os papéis. Você parou de pagar minhas contas médicas. Uma pausa. A empresa precisa alocar recursos de forma eficiente. A empresa ou você? Seu tom se tornou mais incisivo. Assine os papéis, Francis. Não dificulte as coisas. Preciso de tempo para pensar. Você tem até quinta-feira de manhã. Se esses documentos não forem assinados, terei que explicar sua incapacidade mental ao conselho. Você prefere isso? Você está me ameaçando? Estou lhe oferecendo uma saída elegante. Aceite-a. E se eu não fizer isso, você vai aprender o que realmente significa estar sozinho. Sem emprego, sem referências, sem família. Vou garantir que todas as empresas de Boston saibam que você é instável. Como você contou para eles sobre a mamãe? Silêncio, depois um silêncio perigosamente profundo. Sua mãe estava doente.
Sua mente permaneceu perfeita até o fim. Assine os papéis, Francis, ou mostrarei a todos exatamente o quanto você puxou a ela. A ligação caiu. Marcos, que estava ouvindo no viva voz, balançou a cabeça negativamente. Ele acabou de te ameaçar em uma ligação gravada. Ele não sabe que está sendo gravado. Não. Marcos sorriu amargamente. Ele não sabe de muita coisa, inclusive que 3 membros do conselho acabaram de confirmar que comparecerão a uma sessão de emergência, caso você a convoque. Olhei para o meu telefone. 3 dias para me preparar para a guerra contra o homem que me criou e me abandonou no mesmo instante. Preciso sair deste hospital. Já está tudo acertado. Você receberá a alta amanhã de manhã. Vitória chegou na manhã seguinte como um furacão, usando sapatos de salto alto de grife. Seu advogado a seguia de perto. Ela não bateu. O privilégio sempre fora sua forma de entrar. Francis, ela disse meu nome como se tivesse um gosto amargo. Você parece consciente. Olá, Vitória. Ela disse, uma pasta na minha cama, o perfume dela abafando o cheiro antisséptico do hospital. Assinem isso. Nós lhes daremos uma indenização. $50.000. Mais do que generoso, considerando as circunstâncias. Considerando o quê? Considerando que você não passou de um peso morto para esta família durante 15 anos. Ela examinou suas unhas. Você sabe quanto Richard gastou com sua educação, sua moradia, as despesas médicas da sua mãe antes dela falecer? Minha mãe tinha o próprio dinheiro. A risada de Vitória foi cortante. Sua mãe não tinha nada além de dívidas e ilusões. Richard salvou vocês duas por pena. Peguei meu celular e, discretamente, comecei a gravar. É isso que você diz às pessoas? É a verdade. Você tem vivido às custas da nossa caridade, aproveitando-se da culpa de Richard. Mas isso acaba agora. 15 anos trabalhando 18 horas por dia é tirar vantagem? Que trabalho? Perguntou Vitória, com a voz elevada. Ficar sentada nesse cubículo fingindo que contribui? O Derek é quem faz o trabalho de verdade. Você é só um peso morto. Não precisamos mais de você. Seu advogado se apresentou. A senhora Colton está oferecendo uma generosa quantia de $50.000 em troca de 15 anos de trabalho para aumentar em 40% o valor desta empresa. O rosto de Vitória corou. Você não construiu nada. Você não é nada. Sem esta família, você seria um sem-teto. Sem as minhas estratégias, esta família estaria falida. Delirante. Igualzinha à sua mãe. Ela se aproximou. Assine os papéis, ou eu mesma garantirei que você nunca mais trabalhe em lugar nenhum. Marcos escolheu aquele momento para entrar. Senhora Colton, eu teria cuidado ao fazer ameaças em um hospital. Esses lugares têm excelentes câmeras de segurança. Vitória endireitou-se, reconhecendo-o. Sterling. Eu devia ter imaginado que você ia interferir. Estou apenas protegendo os interesses da minha cliente, conforme me pediu a mãe dela. Derek apareceu uma hora depois que Vitória saiu, vestido casualmente com sua roupa de golfe. Meu meio-irmão herdara a altura de Richard, mas não sua disciplina. Aos 30 anos, já demonstrava sinais de uma vida frouxa. Ei, mana! Ele se jogou na cadeira de visitantes como se estivéssemos tomando um café, sem negociar minha exclusão. Foram alguns meses difíceis, hein? Pode-se dizer isso. Olha, vou direto ao ponto. Ele pegou o celular e me mostrou a tela de uma transferência bancária. 5 milhões em dinheiro vivo hoje. Tudo o que você precisa fazer é ceder seus direitos e desaparecer. 5 milhões? É mais do que justo. Você vai ter a chance de recomeçar em outro lugar. Talvez na Europa. Você sempre falava de Paris quando éramos crianças. Quando eu tinha 12 anos, corrigi. Derek deu de ombros. A questão é, vocês pegam o dinheiro e seguimos em frente. Sem drama na Assembleia de Acionistas. Sem brigas familiares complicadas. E você se torna presidente. Basicamente, eu já sou. Isso só torna oficial. Ele recostou-se, extremamente confiante.
Vamos lá, Francis. Você nunca teve perfil para ser executivo. Todo esse tempo no seu escritório mexendo com planilhas. Isso não é liderança. E quanto ao Acordo de Xangai? E daí? Aquele que salvou a empresa. Quem estruturou isso? Derek Hill. A equipe de consultores. Obviamente, eu os gerenciei brilhantemente. Qual era o nome do cliente? Seu sorriso vacilou. Por que isso importa? Você apresentou a proposta ao conselho. Certamente você se lembra do nome do cliente. Isso é ridículo. Olha, 5 milhões é minha oferta final. Aceite ou recuse. Marcos deu um passo à frente, saindo de onde estava parado junto à janela. Sr. Colton, o senhor está tentando subornar um acionista antes de uma votação oficial? Derek se levantou de um pulo. Quem diabos? Sterling? O que você está fazendo aqui? Documentando tudo, disse Marcos calmamente. Por favor, continue. Você estava dizendo algo sobre Francis não ter perfil para ser executivo. Derek pegou o celular. Esta conversa acabou. Francis, você tem até amanhã. Depois disso, a oferta desaparece. Como lealdade familiar. Ele parou na porta. Família? Vocês nunca foram realmente família. É só perguntar ao papai. Depois que Derek saiu, fiquei sentada em silêncio por um minuto inteiro. 3 ofertas. 3 insultos. 3 confirmações de que eu nunca tinha sido nada além de um incômodo para eles. Marcos esperou, paciente como sempre. Em que você está pensando? Estou pensando no funeral da minha mãe. Virei o distintivo de platina nas minhas mãos. Richard fez um discurso sobre parceria e legado. Vitória estava lá, num vestido preto que provavelmente custou mais do que o caixão da minha mãe. Derek tinha 16 anos e estava mandando mensagens de texto durante a cerimônia. E você? Eu tinha 17 anos e me perguntava por que a mulher que construiu tudo estava sendo enterrada como uma nota de rodapé. Peguei meu celular e percorri a lista de contatos até encontrar o número que precisava. Marcos, você pode configurar uma chamada de conferência segura? Com quem? Thomas Mitchell, Sarah Walsh e os outros membros do conselho que James mencionou. Já é hora de eles ouvirem a verdade. Marcos sorriu. E Richard quer guerra. Ele vai ter guerra. Disquei outro número. James, é o Francis. Preciso de todos os e-mails, todos os documentos, todas as provas prontas para quinta-feira. E preciso de mais uma coisa. Diga um nome. Um repórter do Wall Street Journal que não tem medo de Richard Colton. Conheço exatamente uma pessoa. Catherine Brooks. Ela vem investigando padrões irregulares nos relatórios da Colton Industries há 2 anos. Perfeito. Levantei-me, firme pela primeira vez desde que acordei. Marcos, preciso de um terno para quinta-feira. Algo que mostre que eu não sou mais o adolescente assustado de 17 anos que enterraram com a minha mãe. Eu sei exatamente onde é. E Marcos mostrei o crachá. Certifique-se de que a segurança saiba que vou usar isso. Quero entrar pela entrada VIP, aquela que o Richard acha que só ele pode acessar. Com prazer. Eles queriam que eu desaparecesse silenciosamente, agradecida, sem valor algum. Mas na manhã de quinta-feira, diante de 2.000 testemunhas, eles descobririam quanto valia realmente a filha de Elizabeth Smith. Sua família já subestimou o seu valor? Deixe um comentário abaixo. E se você quiser ver o que acontece quando uma família gananciosa se depara com uma verdade avaliada em 850 milhões de dólares, clique no botão gostei e inscreva-se para não perder o clímax que está por vir. Esta história está prestes a tomar um rumo que Richard Colton jamais imaginou. Na manhã de terça-feira, o escritório de advocacia de Marcos parecia uma sala de guerra. Ele me levou a um cofre que eu nunca tinha visto antes, escondido atrás de uma estante que parecia puramente decorativa. Sua mãe configurou isso em 2008, explicou ele, digitando um código complexo. Ela disse que você saberia quando abrir. Dentro do cofre havia 3 itens:
Um envelope grosso de papel pardo com o selo do estado de Massachusetts, uma fotografia que eu nunca tinha visto e uma carta escrita à mão pela minha mãe. A fotografia me deixou perplexo. Mostrava minha mãe com 5 pessoas no que parecia ser uma cerimônia de assinatura. Um deles era um Richard mais jovem, com uma expressão desconfortável. Os outros eram os investidores originais da Colton Industries, todos os quais misteriosamente venderam suas ações para Richard depois da morte da minha mãe. Esta é a Constituição original, confirmou Marcus, retirando o documento lacrado. Certificado de Corporação de Massachusetts MA 209784432. Sua mãe como acionista majoritária, Richard como sócio minoritário. Autenticado, registrado e, de alguma forma, removido dos registros públicos após a morte dela. A carta era datada de uma semana antes de ela falecer. Meu querido Francis. Se você está lendo isto, Richard revelou sua verdadeira natureza. Os documentos nesta caixa são seu direito de primogenitura. Eu construí a Colton Industries não por riqueza, mas para provar que o brilhantismo não precisa de pedigree. Você tem esse brilhantismo. Use-o com sabedoria. O distintivo é a sua chave. O fundo fiduciário é a sua arma. Mas este certificado está a sua prova de que você nunca foi um caso de caridade para eles. Você sempre foi o herdeiro. Amor. Mãe. Marcus retirou o último item, um pendrive com a etiqueta Imagens de Segurança de 2009 a 2024. O que é isto? Em todas as reuniões importantes em que você apresentou as estratégias que Derek alegou ter usado posteriormente, sua mãe instalou câmeras sem que ninguém soubesse. Ela sabia que esse dia chegaria. Eu segurava o certificado. Isso muda tudo. Não, corrigiu Marcus. Isso prova tudo. James Harrison chegou ao escritório de Marcus com um laptop e uma equipe de executivos do Goldman Sachs que eu reconheci de anos de videoconferências secretas. Já reunimos tudo. A tela estava repleta de trocas de e-mails que datavam de 5 anos atrás, cada uma meticulosamente documentada com cabeçalhos intactos e assinaturas digitais verificadas. Essa é a minha favorita, disse Patrícia Kumar, diretora de estratégia do Goldman Sachs. Dezembro de 2023, Derek apresentou seu plano de reestruturação para nossa fusão na Ásia. Só que aqui está o seu e-mail de 3 semanas antes com a mesma estratégia, até a vírgula estava no lugar certo. Outro executivo, David Park, trouxe à tona uma questão diferente. O acordo em Xangai que salvou a Colton Industries. Você nos enviou a estrutura 6 meses antes de Derek sequer saber da existência de Xangai. Temos 43 e-mails trocados entre você e nossa equipe, todos com registro de data e hora entre 2 horas e 5 horas da manhã. Por que esses horários? Perguntou Marcus. Porque era nessa altura que Derek ficava inexplicavelmente inconsciente, admiti. Aí eu conseguia trabalhar sem interrupções. James mostrou mais evidências. Em 5 anos, você assessorou negócios no valor de 1,2 bilhão de dólares. Nosso conselho sabe disso. Vários CEOs de empresas da Fortune 500 sabem disso. As únicas pessoas que não sabem estão sentadas na sala de reuniões da Colton. Até quinta-feira. Patrícia acrescentou, James já informou ao Wall Street Journal que o Goldman Sachs fará um pronunciamento sobre nosso consultor paralelo, que tem impulsionado o crescimento da Colton. Faça você mesmo, eu disse. Falando sério, respondeu James. Você nos fez ganhar centenas de milhões. E o mais importante, você nunca tentou se apropriar do mérito ou usá-lo para benefício próprio. Esse tipo de integridade é raro. David mostrou um último e-mail. Este é do Richard para o nosso CEO, do mês passado, afirmando que o Derek foi o arquiteto da nossa parceria. Estamos preparados para corrigir publicamente essa ideia equivocada. Olhei para a tela. 5 anos de e-mails enviados às 3 da manhã. Prova de que, enquanto minha família dormia, eu estava construindo o império deles. Marcus ergueu o distintivo de platina, cuja superfície refletia a luz. Isto não é apenas um cartão de acesso. Sua mãe colocou algo extraordinário nele. Ele inseriu o dispositivo em um leitor conectado ao seu laptop. As telas se encheram de dados que eu nunca tinha visto antes. Acesso administrativo total aos servidores da Colton Industries, explicou ele. Cada e-mail que Richard já enviou,
cada arquivo deletado, cada conta oculta. Sua mãe construiu uma porta dos fundos que está esperando há 15 anos. Isso é legal? Completamente. Ela era acionista majoritária e diretora de segurança de tecnologia, um cargo que Richard havia esquecido que existia. Ela tinha autoridade legal para manter o acesso de supervisão, e essa autoridade foi transferida para você. Percorre os arquivos. Lá estava uma pasta intitulada Planejamento de Sucessão, datada do mês anterior à morte da minha mãe. Dentro, centenas de documentos mostrando que ela vinha se preparando para destituir Richard do cargo de CEO. Ela sabia. Olha só isso. Marcos abriu uma troca de e-mails entre Richard e Vitória de 2009, 6 meses antes do diagnóstico da mãe. Eles já estavam discutindo a vida depois de Elizabeth. Outro arquivo me chamou a atenção: atas da diretoria, confidenciais. As atas reais, não as versões editadas que Derek apresentou. Elas mostravam 5 membros da diretoria questionando repetidamente a competência de Derek, sendo sempre silenciados por Richard. É por isso que Thomas Mitchell e os outros estão dispostos a ouvir, disse Marcos. Eles vêm documentando o engano de Richard há anos, mas precisavam de alguém com autoridade para agir. E isso apontei para um arquivo intitulado Protocolo de Sobrescrita Executiva. Você é a carta na manga. Com este crachá, você pode trancar o Richard para fora do próprio escritório, congelar as contas corporativas do Derek e acessar o sistema de apresentações da sala de reuniões. Tudo legalmente, tudo dentro dos protocolos de segurança estabelecidos pela sua mãe. Mostrei o crachá. Ela realmente pensou em tudo. Não, Marco sorriu. Ela pensou em você. Há uma diferença. Quarta-feira à noite, menos de 12 horas para a Assembleia de Acionistas. Catherine Brooks, do Wall Street Journal, estava sentada à minha frente na sala de conferências de Marcos, com o gravador ligado. 2.000 participantes, imprensa internacional, e Richard Colton não faz ideia de que você virá. Ele acha que estou arrasada em uma cama de hospital, indecisa sobre qual oferta insultuosa aceitar. O local é o Grand Ballroom do Ritz-Carlton, continuou ela. A base de poder de Richard. Ele realiza todos os seus anúncios importantes lá há 20 anos. A equipe, a segurança, até mesmo a equipe de áudio e vídeo, todos respondem a ele. Ou pelo menos é o que ele pensa, interrompeu Marcos, deslizando um documento pela mesa. A empresa controladora do Ritz-Carlton é cliente do Goldman Sachs. James fez uma ligação. A equipe de audiovisual agora tem instruções para dar a Francis acesso total ao sistema de apresentação. Catherine fez anotações. A reunião começa às 10 horas. A apresentação de Richard sobre a iniciativa da próxima geração está marcada para as 10h30. Quando você fará sua entrada? 10h29, eu disse. Bem na hora em que ele está prestes a subir ao palco. Pela entrada principal? Não, pela entrada executiva. Aquela que só os membros do conselho podem acessar. Eu toco no crachá, aquele que ele não sabe que eu posso abrir. E seus aliados? 5 membros do conselho estarão estrategicamente posicionados. Thomas Mitchell perto da frente. Sarah Walsh junto aos investidores internacionais. Os demais espalhados entre os acionistas institucionais. Catherine ergueu os olhos das anotações. Você tem noção de que isso será o equivalente corporativo a uma execução pública? Richard passou 30 anos construindo sua reputação. Ele passou 30 anos roubando o legado da minha mãe. Na quinta-feira, eu vou recuperá-lo. E quanto a Derek e Vitória? Eles estarão no palco com Richard, fazendo parte de sua grande apresentação. Eles nem me verão chegar até que eu esteja no pódio. Catherine sorriu. Isso vai ser notícia de primeira página. Ótimo, eu disse. Minha mãe não merece nada menos que isso. Quinta-feira, 7h. Eu estava em frente ao espelho na suíte de hóspedes de Marcos, ajeitando o terno preto Armani que ele havia mandado fazer durante a noite. O colar de pérolas da minha mãe, a única coisa que Richard não tentará reivindicar, repousava sobre a camisa branca impecável. Você se parece com ela, disse Marcos da porta. Elizabeth usou a mesma roupa quando apresentou a Colton Industries aos investidores pela primeira vez. Meu celular vibrou com mensagens de aliados.
Thomas Mitchell em posição. Membros do conselho prontos. Sarah Walsh e investidores internacionais foram informados. Eles estão intrigados. James Harrison, equipe Goldman formada. Catherine Brooks, credenciais de imprensa na primeira fila. Outra mensagem. Desta vez, de Richard. Última chance. Assine os documentos ou enfrente as consequências. Eu não respondi. O trajeto até o Ritz-Carlton durou 20 minutos. O distrito financeiro de Boston já fervilhava de atividade. Pela janela do carro, pude ver faixas anunciando a reunião anual de acionistas da Colton Industries, a próxima geração. Nervoso? Perguntou Marcos. Não. Toquei no distintivo no meu bolso. Durante 15 anos, venho me preparando para este momento sem saber. Cada planilha, cada noite em claro, cada insulto engolido, tudo isso me levou até aqui. James ligou assim que chegamos à entrada de serviço. Richard já está dentro. Pressão total sobre os investidores. Derek está cortejando a turma mais jovem. Vitória está encantando a velha guarda. Eles não fazem ideia do que está por vir. Segurança? 5 guardas na entrada principal. 2 na área VIP. Todos foram informados sobre a sua autorização por crachá. Olhei para o meu relógio. 9h15, 45 minutos para a apresentação de Richard. 44 minutos para eu destruir tudo que ele construiu com base em mentiras. Francis, disse Marcos quando saí do carro. Sua mãe ficaria orgulhosa. Ela seria inocentada, corrigi. Há uma diferença. A entrada principal ficava a 15 metros de distância. Além dela, 2.000 pessoas estavam prestes a testemunhar o erro mais caro da vida de Richard Colton. O saguão do Ritz-Carlton era um mar de ternos caros e sorrisos calculados. Através das portas de vidro, eu podia ver a nata da elite financeira de Boston, todos ali para o grande anúncio de Richard. Permaneci no corredor de serviço, observando através dos monitores de segurança aos quais Marcos havia dado acesso. Richard estava no centro de tudo, circulando pela sala com um charme refinado. Vitória deslizava entre os grupos de investidores, sua risada ecoando pelo piso de mármore. Derek reinava perto da estação de café, cercado por executivos mais jovens que absorviam cada palavra sua sobre a liderança inovadora. Senhorita Colton? Um segurança apareceu ao meu lado. O Sr. Sterling disse que a senhora precisaria de acesso à entrada VIP. Ainda não. Estou esperando o momento certo. Pelo monitor, vi Thomas Mitchell chegar, seguido por Sarah Walsh. Eles não se cumprimentaram, mas ambos se posicionaram estrategicamente no saguão. Catherine Brooks já estava lá dentro, com o crachá de imprensa visível e o fotógrafo a postos. 9h45, Richard começou a caminhar em direção ao salão de baile, seguido por sua comitiva. Eu o vi checando o celular, provavelmente se perguntando por que eu não havia respondido à sua ameaça. Senhora, disse o segurança em voz baixa. Há algo que a senhora precisa saber. O Sr. Colton nos instruiu especificamente a ficar de olho na senhora. Ele disse que a senhora poderia tentar interromper a reunião. Meu coração disparou. Mas ele se esqueceu de uma coisa. O guarda deu um leve sorriso. Minha filha trabalha na contabilidade. Ela sabe quem realmente salvou a empresa durante a crise de Xangai. Seu crachá anula as instruções dele de qualquer forma. Mas eu queria que você soubesse, nem todos aqui são cegos para a verdade. 9h50, o saguão estava se esvaziando à medida que os participantes entravam no salão de baile. Obrigado, eu disse ao guarda. Senhora, dê uma lição nele. Sorri, tocando o distintivo no meu bolso. 10 minutos para o show começar. 10 minutos para Richard descobrir que me abandonar naquele hospital foi o começo do seu fim. 10h25, a entrada principal se erguia diante de mim, portas de vidro fosco pelas quais eu nunca tinha tido permissão para passar em 15 anos trabalhando na Colton Industries. Peguei o crachá de platina, o último presente da minha mãe. O leitor emitiu um sinal sonoro, como se estivesse tentando detectar algo. Nada aconteceu. Em seguida, as fechaduras se desengataram com um clique decisivo. Tentativa de acesso inválida, gritou um guarda mais jovem,
aproximando-se rapidamente. Senhora, esta entrada é restrita. Seu supervisor, aquele cuja filha trabalhava na contabilidade, levantou a mão. Verifique seu sistema novamente, Johnson. O guarda mais jovem olhou para o tablet, com os olhos arregalados. Controle de platina. Nível executivo alfa. Ele olhou para mim, confuso. Mas apenas 3 pessoas na empresa têm esse nível. O Sr. Colton, o fundador original, e Elizabeth Smith, eu disse baixinho. Minha mãe. O supervisor abriu a porta mais. O corredor de acesso à sala de reuniões fica logo à frente, senhorita Colton. Sua autorização prevalece sobre todos os outros protocolos de segurança. Atravessei a entrada da qual me fora proibida durante toda a minha vida adulta. O corredor executivo era tudo que a entrada comum não era: pisos de mármore, obras de arte originais, orquídeas frescas em vasos de cristal. Este era o caminho do poder, a rota que minha mãe percorrera quando construía o império que Richard agora reivindicava. Através das paredes de vidro do corredor, eu conseguia ver o salão de baile. 2.000 pessoas lotavam seus assentos. Richard estava ao lado do palco, revisando suas anotações pela última vez. Derek e Vitória já estavam sentados no palco, sorrindo para os fotógrafos. 10h28, Richard começou a caminhar em direção ao pódio. A mensagem de Marcos chegou. Equipe de áudio e vídeo pronta. Sua apresentação foi carregada. James Harrison, equipe Goldman em posição. Catherine Brooks, gravando tudo. Às 10h29, Richard chegou ao pódio com um sorriso largo e confiante. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao futuro da Colton Industries. Chegou a hora de apresentá-lo ao passado que ele tentou enterrar. A voz de Richard ecoou pelo salão de baile, suave e imponente. Hoje marca um momento crucial na história da Colton Industries. A iniciativa da próxima geração não se trata apenas de sucessão. Trata-se de evolução. Fiquei nos bastidores, observando-o interagir com a plateia. Ele era bom. Isso eu admito. Durante 30 anos, construí esta empresa, transformando-a de uma pequena empresa de logística em um império de 2,8 bilhões. Ele clicou no controle remoto e gráficos apareceram nas telas enormes. Gráficos que eu reconheci, minhas análises, minhas projeções, com o nome dele associado. Mas o sucesso não se resume ao passado. Trata-se do futuro. É por isso que tenho orgulho de anunciar que Derek Colton assumirá o cargo de presidente, com efeito imediato. Aplausos educados. Derek se levantou, acenando para a multidão com uma humildade ensaiada. Vitória Colton, continuou Richard, atuará como presidente executiva, trazendo suas décadas de experiência para orientar nossa visão estratégica. Mais aplausos. Vitória se levantou graciosamente, com toda a imponência de uma matriarca corporativa. Alguns de vocês perguntaram sobre o papel de outros membros da família no futuro da empresa. O tom de Richard mudou, tornou-se sombrio. É com pesar que devo abordar a situação envolvendo Francis Colton. Minha mão apertou o distintivo com mais força. Devido a complicações médicas recentes que resultaram em comprometimento cognitivo significativo, Francis não poderá mais continuar trabalhando em nenhuma função na Colton Industries. Desejamos a ela uma ótima recuperação e tomamos as providências necessárias para seus cuidados. Murmúrios percorreram a multidão. Vi Thomas Mitchell inclinar-se para a frente. Sarah Walsh trocou olhares com outros membros do conselho. Richard levantou a mão pedindo silêncio. Sei que esta é uma notícia difícil, mas garanto-vos que o futuro da empresa nunca foi tão promissor. Derek e Vitória vão? Foi então que empurrei a porta da sala de reuniões. O som ecoou pelo salão de baile. 2.000 cabeças se viraram. O sorriso de Richard congelou em seu rosto. A caminhada até o palco pareceu eterna e instantânea ao mesmo tempo. 2.000 pares de olhos acompanhavam meus movimentos pelo salão de baile. Ouvi suspiros, sussurros, o clique da fotógrafa Catherine Brooks, registrando cada passo. Francis. A voz de Richard falhou através do microfone. Você não deveria estar aqui. Você não está bem. Subi as escadas do palco com uma calma deliberada. Derek tinha se levantado parcialmente da cadeira, o rosto oscilando entre confusão e alarme.
Vitória apertava o apoio de braço com força, os nós dos dedos brancos contra as unhas vermelhas. Bom dia, eu disse, aproximando-me do pódio. Minha voz se fez ouvir sem o microfone, clara e firme. Peço desculpas pela interrupção, mas acredito que os acionistas merecem ouvir a verdade antes de tomarem qualquer decisão sobre o futuro da Colton Industries. Richard tentou me bloquear. Segurança. Mostrei o distintivo de platina. Os guardas que haviam começado a avançar pararam imediatamente. Tenho autoridade executiva para vetar decisões, anunciei, pegando o microfone, concedida por Elizabeth Smith, acionista majoritária e cofundadora da Colton Industries. Isso é ridículo, sibilou Richard. Mas o microfone captou sua voz, transmitindo seu pânico para todos. Virei-me para a plateia. Thomas Mitchell já estava de pé. Sarah Walsh estava com o celular na mão, gravando. James Harrison acenou levemente com a cabeça em sinal de aprovação. Meu nome é Frances Colton, eu disse. Filha de Elizabeth Smith. Nos últimos 15 anos, fui arquiteta por trás de 40% do crescimento desta empresa. Cada grande aquisição, cada expansão internacional, cada inovação que Derek Colton apresentou a vocês teve origem na minha mesa, no depósito adaptado que me foi cedido como escritório. O murmúrio aumentou. Os fotógrafos se aproximaram do palco. E hoje, continuei, mantendo contato visual com a plateia, estou aqui para mostrar exatamente o que Richard Colton tem escondido. Marcos. As telas atrás de mim ganharam vida. Os enormes telões exibiam o documento que mudaria tudo, certificado de corporação de Massachusetts MA 209788432. Ash, eu disse, enquanto exclamações de surpresa percorriam o salão de baile, é o documento original de incorporação da Colton Industries. Como vocês podem ver, Elizabeth Smith detinha 65% das ações. Richard Colton detinha 35%. Isso é uma falsificação, gritou Richard, mas seu rosto empalideceu. Marcos levantou-se de seu assento na terceira fila. Sou Marcus Sterling, sócio sênior da Sterling Whitman & Associates. Posso confirmar a autenticidade deste documento. Eu mesmo o autentiquei em 2001. O próximo slide apareceu, o testamento da minha mãe. O fundo revogável Elizabeth Smith, continuei, avaliado em 850 milhões de dólares, seria transferido para mim sob condições específicas. Essas condições foram cumpridas há 2 semanas, quando Richard Colton assinou os documentos me abandonando durante o período de incapacidade médica. Cliquei para o próximo slide. Richard assinou os documentos de abandono, sua assinatura nítida e inconfundível. Pai, você não só abriu mão das minhas contas médicas, como também acionou a cláusula de transferência. A multidão explodiu em aplausos. Os membros do conselho estavam de pé. Os investidores gritavam perguntas. As câmeras disparavam flashes como luzes estroboscópicas. Isto é ilegal, gritou Vitória da sua cadeira. Ela é mentalmente incapaz. Será? Cliquei novamente. A tela se encheu de e-mails, dezenas deles, todos com data e hora, todos mostrando meu trabalho. Estas são minhas comunicações com o Goldman Sachs nos últimos 5 anos. Cada estratégia, cada análise, cada negócio que agregou valor a esta empresa. James Harrison estava de pé. Posso confirmar que Frances Colton tem sido nossa consultora paralela há 5 anos. Suas estratégias geraram mais de 1,2 bilhão de dólares em valor para ambas as empresas. Richard agarrou o microfone. Isto é um golpe. Segurança, retirem-na daqui. Mas a segurança não se mexeu. Eles estavam olhando para a tela, para a prova de que o verdadeiro poder da Colton Industries acabará de ser revelado. James Harrison dominou a sala no instante em que se levantou. O CEO do Goldman Sachs não se levantava para qualquer um. Senhoras e senhores, disse-lhe com a voz embargada, mesmo sem microfone. Mantive-me em silêncio sobre as operações da Colton Industries por cortesia profissional. Isso termina hoje. Ele caminhou em direção ao palco, cada passo deliberado. Durante 5 anos, Frances Colton foi a mente estratégica por trás de todos os grandes sucessos da Colton Industries. O acordo em Xangai que salvou a empresa da falência foi idealizado por Frances em seu apartamento às 3 horas da manhã, enquanto Derek Colton estava sendo filmado em um cassino de Las Vegas.
Derek levantou-se bruscamente da cadeira. Isso é calúnia. É fato. James pegou o celular e projetou os e-mails nas telas. Aqui está a proposta do Francis que me enviou 6 meses antes do anúncio do acordo. Aqui está a apresentação do Derek para o conselho. Idêntica palavra por palavra, exceto pela assinatura. Patrícia Kumar, do Goldman Sachs, foi a próxima. A expansão europeia que gerou 400 milhões de dólares em receita, o plano de Francis, que nos foi apresentado quando ela supostamente só dava suporte à equipe. Outro executivo do Goldman Sachs se levantou. A integração de inteligência artificial que modernizou sua cadeia de suprimentos, Francis codificou o algoritmo inicial sozinha. Temos os registros do GitHub. Thomas Mitchell finalmente se pronunciou da plateia. Como chefe do comitê de auditoria, eu suspeitava disso há anos. A qualidade do trabalho supostamente realizado por Derek nunca correspondeu às suas reais capacidades. Agora sabemos por quê. Sarah Walsh acrescentou, a equipe internacional estava se perguntando quem era o verdadeiro estrategista. Toda expansão bem-sucedida tinha a mesma assinatura analítica, precisa, inovadora e à frente das tendências de mercado. Esse não era Derek. Era Francis. O rosto de Richard ficou roxo. Isto é uma conspiração. Vocês estão todos envolvidos nisso. Sim, disse James simplesmente. Todos nós sabemos a verdade. A questão é, o que o senhor vai fazer a respeito, Sr. Colton? Demitir o Goldman Sachs e alienar todos os membros do conselho que valorizam a competência acima do nepotismo? A multidão estava em caos. A verdade tinha vindo à tona e não havia como voltar atrás. Thomas Mitchell caminhou até o palco com outros 4 membros do conselho. A plateia silenciou. Quando os membros do conselho agiram em conjunto, o sangue corporativo estava prestes a ser derramado. Convoco uma sessão de emergência do conselho, anunciou Thomas. Aqui e agora. Você não pode fazer isso, protestou Richard. De acordo com os estatutos da empresa, 5 membros do conselho podem convocar uma sessão de emergência na presença dos acionistas. Thomas ergueu um documento. Nós temos 5. Na verdade, ele olhou em volta enquanto mais 2 membros do conselho se levantavam, nós temos 7. Sarah Walsh pegou o microfone. Proponho um voto de desconfiança contra Richard Colton como CEO. Concordo plenamente, disse outro membro do conselho. Isto é um golpe de Estado, gritou Richard. Não, disse Thomas calmamente. Isto é governança corporativa. Vocês vêm mentindo para os acionistas há 15 anos, reivindicando crédito pelo trabalho de alguém que vocês marginalizaram sistematicamente. Isso é fraude. Victoria tentou sair do palco, mas as câmeras bloqueavam todas as saídas. Derek ficou paralisado, com o rosto pálido como papel. Todos os membros do conselho são a favor da destituição de Richard Colton do cargo de CEO? Perguntou Thomas. Imediatamente, 7 mãos se levantaram. Depois, uma 8ª, uma 9ª. Em 30 segundos, 12 dos 15 membros do conselho estavam com as mãos erguidas. A moção foi aprovada. O salão de baile explodiu em aplausos. Os investidores estavam ao telefone, o preço das ações provavelmente estava disparando. Proponho ainda, continuou Sarah Walsh, a nomeação de Francis Colton para o conselho de administração, com efeito imediato. Concordo plenamente. Todos a favor? Unânime. Richard cambaleou para trás. Você não pode. Eu construí esta empresa. Não, eu disse baixinho, mas o microfone levou minhas palavras a todos os cantos do salão de baile. Minha mãe construiu esta empresa. Você apenas se apropriou do crédito. E agora, finalmente, a filha de Elizabeth Smith está assumindo o lugar que lhe é de direito. Os aplausos começaram devagar, depois se transformaram em um estrondo, 2.000 testemunhas da queda de Richard Colton e da ascensão do herdeiro que ele tentará enterrar. A compostura de Richard se desfez completamente. Ele agarrou o pódio, com os nós dos dedos brancos, dirigindo-se à multidão com fúria desesperada. Isto é ilegal. Ela está manipulando todos vocês. O acidente, o coma, ela sofreu danos cerebrais. Sr. Colton,
Gritou Catherine Brooks da área reservada à imprensa, o senhor está afirmando que sua filha é mentalmente incapaz, enquanto ela acabou de apresentar evidências financeiras detalhadas e análises estratégicas? Ela está sendo instruída. Sterling a incentivou a fazer isso. Marcus se levantou novamente. Frances não precisa de treinamento. Ao contrário de Derek, ela realmente entende do negócio que vem administrando nas sombras. Richard se virou bruscamente para os seguranças. Estou ordenando que a retirem daqui. Eu assino os contra-cheques de vocês. O chefe de segurança deu um passo à frente. Na verdade, Sr. Colton, é o conselho que assina nossos contra-cheques. E eles acabaram de votar. Derek. Richard se virou para o filho. Conte a eles sobre suas conquistas. O Acordo de Xangai. A boca de Derek abria e fechava como a de um peixe. Qual era o nome do cliente? Perguntei em voz baixa. O silêncio de Derek era ensurdecedor. Sr. Shen, da Harmony Logistics, eu disse. Com licença, Sr. Smith, da Harmony Logistics. Nos reunimos 17 vezes por videoconferência. Você não se encontrou com ele nenhuma vez porque estava em Las Vegas. Vitória. Richard estava se agarrando a qualquer esperança. Você ainda é a presidente executiva. Vitória levantou-se lentamente, perdendo a compostura. Eu preciso falar com meu advogado. Seu advogado está ali. Apontei para o homem que a acompanhou ao hospital. Gostaria de explicar a todos como tentou me subornar com $50.000 para que eu desaparecesse? O advogado rapidamente se distanciou de Vitória, literalmente dando um passo para trás. Richard fez uma última tentativa desesperada. Vou processar. Vou destruir todos vocês. Com que dinheiro? Perguntou Thomas Mitchell. Seus bens estão atrelados ao seu cargo. Um cargo que você não ocupa mais. Richard Colton, o homem que construiu um império sobre os ossos da minha mãe, estava derrotado em seu próprio palco. Esperei que o caos se acalmasse e então falei com o mesmo tom comedido que aprendi durante 15 anos engolindo insultos. Richard, eu não estou aqui para vingança. Estou aqui para restauração. A sala ficou em silêncio, e todos se inclinaram para frente. Você tem duas opções. Pode lutar contra isso, contratar advogados, arrastar a empresa para um escândalo, ver o preço das ações despencar enquanto tenta provar que suas mentiras eram verdade. Ou pode aceitar uma transição tranquila. Elegante, ele cuspiu a palavra. Você mantém suas ações. Você continua com seu papel de consultora. Você salva as aparências anunciando que essa foi uma sucessão planejada que você orquestrou para testar a prontidão da empresa. Peguei uma declaração preparada. Marcus elaborou os termos. Você pode sair daqui como uma visionária estratégica que reconheceu o talento da filha, ou como uma fraude que foi pega. A sala prendeu a respiração. O acordo com Xangai salvou esta empresa, continuei. A expansão europeia dobrou nossa receita. A integração da inteligência artificial nos posicionou para a próxima década. Essas conquistas permanecem independentemente de quem as assina. O que importa é que a empresa que Elizabeth Smith construiu continua prosperando. James Harrison se manifestou, o Goldman Sachs apoia uma transição tranquila. O mercado reage melhor a uma sucessão planejada do que a um golpe corporativo. Você tem 5 minutos para decidir, eu disse. Depois disso, Catherine Brooks publica sua história com qualquer uma das narrativas, a escolha é sua. Vitória agarrou o braço de Richard. Aceite o acordo. Derek assentiu rapidamente. Pai, por favor, aceite. Richard olhou ao redor da sala, para os membros do conselho que se voltaram contra ele, os investidores gravando tudo, a imprensa pronta para destruí-lo. Você planejou isso, ele me disse. Não, respondi. Minha mãe fez isso há 15 anos. Estou apenas executando a estratégia final dela. Pela primeira vez na minha vida, vi Richard Colton reconhecer que tinha sido superado. Thomas Mitchell voltou ao microfone. Precisamos formalizar essa transição. Solicito uma votação sobre o plano de sucessão proposto. Os termos foram projetados na tela. Richard Colton, transição para presidente do Conselho Consultivo. Francis Colton,
membro do Conselho de Administração, presidente de Desenvolvimento Estratégico. Derek Colton, transferido para gerente de operações regionais. Vitória Colton, demissão voluntária com indenização padrão, auditoria imediata de todas as transações anteriores. Senhor Colton, disse Thomas a Richard, o senhor aceita estes termos? Richard permaneceu em silêncio por um longo momento. Todo o salão de baile aguardava. Finalmente, Vitória sussurrou algo urgente em seu ouvido, e ele apenas assentiu com amargura. Que fique registrado que Richard Colton aceita a transição, anunciou Thomas. Todos os membros do conselho são a favor? 15 mãos se levantaram unanimemente. Acionistas? Perguntou Thomas à sala. Uma demonstração de apoio. A resposta foi avassaladora. Quase todas as mãos na sala se levantaram. Os investidores reconheceram competência quando a viram, e acabavam de testemunhar 15 anos dela. A moção foi aprovada. Com efeito imediato, Francis Colton é eleito para o Conselho de Administração. Marcos me entregou os documentos oficiais. Ao assinar, notei que minha assinatura era exatamente igual à da minha mãe, algo que Richard provavelmente nunca se deu ao trabalho de perceber. Senhora Colton, disse Thomas formalmente, gostaria de se dirigir aos acionistas? Voltei ao pódio pela última vez. A Colton Industries foi construída sobre inovação, integridade e inteligência. Minha mãe personificava esses valores. Por 15 anos, eles foram soterrados pelo ego e pela desonestidade. Hoje, retornamos às nossas raízes. Olhei diretamente para Richard. A empresa prosperará. Seu legado, por menor que seja, permanece intacto. Mas a verdade agora está registrada. Desta vez, os aplausos foram diferentes, não de choque ou entusiasmo, mas de respeito e profissionalismo. Esta reunião está encerrada, anunciou Thomas. Assim, de repente, no salão de baile que Richard pensava ser seu, a justiça foi feita com uma votação corporativa e uma assinatura. Em menos de uma hora, a história estava em toda parte. O artigo de Catherine Brooks no Wall Street Journal foi publicado com o seguinte título: O CEO Fantasma, como Francis Colton construiu um império a partir de um depósito de materiais. O fotógrafo dela capturou o momento perfeito. Eu segurando o documento de incorporação enquanto o rosto de Richard se desfazia ao fundo. A Bloomberg repercutiu a notícia imediatamente. As ações da Colton Industries disparam 15% após a revelação do arquiteto oculto do seu sucesso. A CNBC exibiu um segmento especial, o retorno de 850 milhões de dólares, filha abandonada recupera legado corporativo. Meu telefone explodiu de mensagens. CEOR que eu aconselhava secretamente há anos, finalmente reconhecendo meu trabalho publicamente. Membros do conselho de outras empresas perguntando sobre minha disponibilidade. Recrutadores oferecendo salários astronômicos para eu mudar de emprego. Marcos atendia aos pedidos da mídia enquanto eu estava sentado no que costumava ser o escritório de Richard, agora temporariamente meu. Através das janelas do chão ao teto, eu podia ver as vans de notícias enfileiradas do lado de fora. A Forbes quer uma exclusiva, relatou Marcos. A Fortune está preparando uma matéria de capa. A Harvard Business Review quer que você escreva um artigo sobre liderança paralela. Mais tarde, eu disse, observando os pertences pessoais de Richard sendo encaixotados pela equipe de manutenção. Agora, preciso estabilizar a empresa. Thomas Mitchell bateu à porta e entrou. O conselho quer discutir a sucessão do CEO. Seu nome está no topo da lista. Não quero ser CEO, disse eu, surpreendendo-o, quero ser diretor de estratégia. Vamos contratar um CEO que saiba executar enquanto eu projeto. É isso que faço de melhor. Isso é realmente genial. Separar a visão das operações. Meu celular vibrou com um alerta do Google. A história havia se tornado internacional. A vingança da filha abandonada na sala de reuniões estava entre os assuntos mais comentados em 12 países. Mas a melhor notícia veio do meu banco. Transferência de 850 milhões de dólares do fundo fiduciário concluída. O dinheiro da minha mãe. A empresa da minha mãe. Finalmente, ambos estavam onde deveriam estar.
A carta de demissão de Vitória chegou em 2 horas, entregue por seu advogado, que parecia ansioso para se distanciar de toda a situação. Ela havia negociado um pacote de indenização padrão, generoso para os padrões normais, insultante em comparação com o que ela havia desviado em crédito ao longo dos anos. A demissão de Derek foi ainda mais difícil de assistir. Ele estava sentado à minha frente na sala de conferências, com sua arrogância habitual completamente desvanecida. Gerente de operações regionais, leu ele na carta de transferência, reportando-se ao vice-presidente sênior de logística. É um trabalho de verdade, eu disse. Com responsabilidades reais que você terá que cumprir. Então eu não sei como. Aprenda. Eu aprendi. Você tinha talento. Eu só tinha o papai. Pela primeira vez, senti um lampejo de compaixão por ele. Derek, você tem 30 anos. Nunca é tarde para se tornar competente em alguma coisa. Aceite o emprego. Suba na carreira de forma legítima. Você vai me ajudar? Não, mas também não vou sabotar você. Recomeço do zero, trabalho de verdade, conquistas reais. Isso é mais do que eu tenho. Ele assinou os papéis. Ao sair, parou à porta. O acordo de Xangai, sinceramente, eu não teria conseguido fazer aquilo. Eu não teria conseguido fazer nada daquilo. Eu sei. Agora todo mundo sabe. Sim. Me desculpe. Sinceramente, eu sinto muito. Depois que ele saiu, Marcos me informou que Vitória já havia colocado a mansão deles em Beacon Hill à venda. Ela está se mudando para a Flórida, aparentemente, a irmã dela mora lá. Uma boa distância ajuda. Derek está matriculado em um programa de educação executiva na Wharton. Ele está realmente frequentando as aulas. Talvez ainda haja esperança para ele. E Richard? Richard fez a sua escolha. Presidente do Conselho Consultivo é mais do que ele merece, mas é exatamente o que o mercado precisa ver. O império da família Colton foi reestruturado em uma única manhã. Vitória no exílio, Derek rebaixado à realidade e Richard reduzido a uma figura decorativa na empresa que ele alegava ter construído. O e-mail chegou 3 dias depois, às 2 da manhã. Richard sempre fazia suas reflexões mais profundas durante a madrugada. Francisco. Eu falhei com você como pai. Agora eu percebo isso. Sua mãe teria vergonha do que eu me tornei depois que ela morreu. Elizabeth construiu tudo. Eu sei disso. Sempre soube. Mas admitir isso significava admitir que eu não era nada sem ela. Você herdou o gênio dela. Eu não suportava ver isso, precisar disso, depender disso da mesma forma que dependia dela. Então eu te diminuí, te usei, disse a mim mesmo que era só negócio. Não era negócio. Era covardia. Não espero perdão. Não espero nada. Mas você merece a verdade. Mesmo que chegue 15 anos tarde demais. A empresa é sua. Sempre foi. Ricardo. Li 2 vezes e depois encaminhei para Marcos com um bilhete. Guarde isso para os advogados, por precaução. Não haveria resposta, nem cena de reconciliação, nem reencontro emocionante. Algumas pontes, uma vez queimadas, deixaram apenas lições de arquitetura sobre como não construir. Mas fiz uma concessão. No dia seguinte, restaurei seu escritório de presidente do Conselho Consultivo. Não a suíte do CEO, mas um espaço respeitável com vista. Sua placa de identificação dizia, Rua Colton, fundador emérito. Tecnicamente correto, emocionalmente vazio. Thomas Mitchell questionou o gesto. Por que dar alguma coisa a ele? Porque a crueldade é o padrão dele, não o meu. Ele ganha um escritório, um título e um lembrete diário de que o prédio onde trabalha foi construído pela mulher que ele tentou apagar da vida e agora é administrado pela filha que ele abandonou. Isso é ou muito generoso ou muito calculado. É o que minha mãe teria feito. Profissional até o fim. O e-mail de desculpas do Richard permaneceu sem ser lido na minha caixa de entrada por semanas. Algumas palavras chegaram tarde demais para importar, por mais verdadeiras que fossem no final das contas. Em 6 meses, a Colton Industries não se parecia em nada com a empresa que Richard havia governado pelo medo e pelo favoritismo.
A primeira mudança foi no plano de saúde. Instituí licença médica ilimitada para todos os funcionários. Ninguém jamais seria abandonado em um leito de hospital sob minha responsabilidade. A política custou milhões. A lealdade dos funcionários que ela gerou foi inestimável. Em seguida, veio a transparência. Todos os chefes de departamento passaram a apresentar seu próprio trabalho. Chega de crédito roubado. Chega de contribuições ocultas. Uma analista júnior que vinha fazendo o trabalho do chefe há 3 anos foi promovida imediatamente quando a verdade veio à tona. A Fundação Elizabeth Smith para a Inovação foi lançada com um financiamento de US$ 50 milhões, apoiando mulheres empreendedoras nas áreas de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O nome da minha mãe finalmente foi associado a algo digno do seu legado. O depósito que serviu de escritório por 15 anos foi transformado em um espaço memorial. Uma placa dizia: nesta sala de 1,8 x 2,4 metros, Francis Colton construiu 40% do valor desta empresa. Nunca subestime ninguém pelo tamanho do seu escritório. Marcos ajudou a estabelecer novas regras de governança corporativa. Membros da família podiam trabalhar na empresa, mas tinham que atender aos mesmos padrões de desempenho que qualquer outro funcionário. O nepotismo morreu por força das regulamentações. O preço das ações atingiu níveis recordes. Descobriu-se que os investidores preferiam competência a carisma. Você mudou tudo, disse Thomas Mitchell durante uma reunião do conselho. Não, respondi. Restaurei tudo. Esta é a empresa que minha mãe idealizou, construída com base no mérito, não no direito de primogenitura. Os clientes de Xangai com quem eu trabalhava há anos finalmente me conheceram pessoalmente. O Sr. Shen riu quando soube a verdade. Sempre nos perguntávamos por que Derek parecia tão brilhante por e-mail e tão confuso por telefone. No final do ano, a Harvard Business School estava ensinando um estudo de caso, a revelação de Colton, liderança oculta e a verdade corporativa. A empresa da minha mãe finalmente refletia os valores dela. Só foram necessários 15 anos e um quarto de hospital abandonado para chegarmos lá. 1 ano depois, eu estava no meu novo escritório. Não a suíte do CEO, mas o espaço de diretor de estratégia que eu mesmo projetei. Janelas do chão ao teto, sim, mas também estações de trabalho para colaboração, quadros brancos cobrindo paredes inteiras e um pequeno canto dedicado à memória da minha mãe. Sob a liderança da nossa nova CEO, alguém que eu mesmo recrutei da Microsoft, a empresa funcionou como um relógio. Eu me dedicava ao que fazia de melhor: estratégia, inovação, construção do futuro, enquanto ela cuidava das operações e da execução. Uma simbiose perfeita. Meus dias agora começavam às 7 horas, não às 3 horas. Almoçava na sala de jantar da diretoria, não na minha mesa. Participava das reuniões do conselho como membro votante, não como funcionário de apoio invisível. Jantar em família neste domingo, Derek mandou uma mensagem. Ele havia sido promovido a gerente regional depois de concluir seu programa na Wharton e, de fato, merecer a promoção. Estarei lá, respondi. Esses jantares passaram a acontecer mensalmente, Richard, Derek e eu. Não fazíamos o papel de uma família feliz, mas mantínhamos a civilidade profissional. Vitória nunca compareceu. A Flórida combinava mais com ela. Richard envelheceu 10 anos em um. Falava menos, observava mais e, ocasionalmente, oferecia conselhos realmente úteis, fruto de sua posição de conselheiro. Ele nunca mencionava o passado. Nem eu. O conselho quer discutir o planejamento de sucessão, mencionou Thomas Mitchell durante nossa revisão trimestral. Você tem 33 anos. Daqui a 7 anos, você poderá ser o CEO. Talvez. Ou talvez eu abra minha própria empresa. O apoio financeiro da minha mãe me dá opções. O que Elizabeth desejaria? Eu sorri. Ela gostaria que eu escolhesse por mim mesma. Essa é a diferença entre ela e Richard. Ela construiu um império, mas criou uma filha. Ele tentou ficar com os dois. Meu celular vibrou com uma mensagem de James Harrison. Goldman tem um novo projeto. Interessado? Respondi, envie os detalhes. Minha equipe irá analisar. Meu time. Minha escolha. Minha vida. Por fim,
O artigo que escrevi para a Harvard Business Review tinha o título O custo da excelência invisível. Ele começava com uma verdade simples: seu valor não diminui porque os outros se recusam a enxergá-lo. Mas essa cegueira deles não deveria determinar seu salário. 3 lições emergiram da minha história, lições que agora compartilho diariamente com jovens profissionais que me procuram. Primeiro, documente tudo. Cada e-mail, cada contribuição, cada descoberta feita na madrugada. Não por vingança, mas para registrar a realidade. Minha mãe sabia disso. Ela construiu um rastro de evidências que sobreviveu por 15 anos e à sua própria morte. Seu trabalho deve ter a sua marca, mesmo que outra pessoa leve os créditos. Segundo, construa alianças fora do sistema tóxico. James Harrison e o Goldman Sachs reconheceram meu valor quando minha própria família não o reconhecia. Thomas Mitchell suspeitou da verdade e esperou o momento certo para agir. Marcus Sterling protegeu meus interesses quando eu não conseguia me proteger. Seus aliados nem sempre compartilham seus laços de sangue ou o mesmo prédio que você. Terceiro, paciência não é passividade. Durante 15 anos, eu não esperei e eu construí. Cada habilidade aprendida, cada relacionamento forjado, cada prova reunida foi um tijolo na fundação da minha eventual liberdade. Richard achava que meu silêncio significava submissão. Significava preparação. Você se arrepende de não ter agido antes? Perguntou uma jovem em uma conferência. Não. Aos 20 anos eu estaria muito irritado. Aos 25, muito desesperado. Aos 32, eu era preciso. O momento certo não tem a ver com o relógio. Tem a ver com estar preparado. A lição mais importante: o poder não é herdado nem concedido. Ele é construído acordo por acordo, decisão por decisão, muitas vezes em lugares onde você não deveria estar. Minha mãe sabia disso. Ela construiu um império enquanto deixava Richard usar a coroa. Mas ela garantiu que o verdadeiro poder fosse transferido para alguém que o tivesse conquistado nos bastidores. A filha dela. Eu. A última conversa relevante aconteceu numa quinta-feira, 18 meses depois da Assembleia de Acionistas. Richard solicitou uma reunião privada, não no escritório dele, mas no meu. Preciso saber, disse ele, aparentando ser mais velho do que seus 60 anos. Você chegou a considerar simplesmente ir embora, pegar os 5 milhões do Derek e desaparecer? Todos os dias, durante 15 anos. Mas você não fez isso. Mamãe não teria feito isso. Ele assentiu lentamente. Elizabeth sempre jogou a longo prazo. Isto não era um jogo. Era minha vida. Agora eu sei disso. Ficamos sentados em um silêncio que não era exatamente confortável, mas que já não era hostil. Não vou me desculpar de novo, disse ele. Você não acreditaria mesmo. Eu não faria isso. Mas vou dizer o seguinte: a empresa se beneficia mais com a sua visibilidade do que quando você estava invisível. Essa é a coisa mais próxima da verdade que você disse em 15 anos. Ele se levantou para sair, mas parou. Os jantares em família, não precisamos continuar com eles. Não, não fazemos isso. Mas faremos. Uma vez por mês, 2 horas. Cortesia profissional. Esse é o limite. Por que qualquer contato? Porque o ódio consome energia. Prefiro investir em outras coisas. Porque Derek está tentando melhorar. Porque manter relacionamentos profissionais é o que adultos fazem. E Vitória. Vitória fez a escolha dela. Distância é o limite dela e o meu. Richard assentiu com a cabeça. Limites. Elizabeth aprovaria. Ela faria isso. Depois que ele saiu, olhei para a foto na minha mesa, minha mãe aos 32 anos, minha idade atual, em frente ao prédio original da Colton Industries. Ela estava sorrindo, mas seus olhos tinham a mesma dureza que agora eu via refletida em mim. Perdoar não significa esquecer. Limites não são muros. São pontes com portões. E eu estava com as chaves. A história poderia ter terminado em vingança. Em vez disso, terminou com algo melhor: equilíbrio. Obrigada por assistir à minha história. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando dificuldades com dinâmicas familiares tóxicas, lembre-se,
Seu valor não diminui porque alguém não consegue enxergá-lo. Inscreva-se para receber mais histórias sobre resiliência e justiça. Comente abaixo o que você aprendeu com esta história. E lembre-se, às vezes, a melhor vingança é simplesmente reivindicar o que sempre foi seu por direito.